Olá, estamos começando mais uma edição do Café com Memória, que faz parte do Coplaname, que é o Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória do Ministério Público Brasileiro, instituído no CNMP no ano de 2017, ainda durante a gestão do Dr. Rodrigo Janot, que presidia o CNMP à época e que hoje será o nosso entrevistado. Dr. Rodrigo Janot, já é a nossa quarta edição do Café com Memória e a gente tem buscado histórias, a gente quer guardar a memória do Ministério Público, guardar a memória do Conselho Nacional do Ministério Público, um órgão que surgiu no ano de 2005, está para completar 20 anos no próximo ano, e que a gente ainda tem muito a sua história recente, e a gente pensa na emoção que vai ser de daqui a 50, 60, 80 anos, a gente conseguir rever essas histórias, rever esses nossos bate-papos, não vou nem dizer de entrevista, essas nossas conversas. Então, eu queria iniciar pedindo ao senhor que fizesse uma apresentação, que falasse um pouco de quem é o Rodrigo Janot Monteiro de Barros, de onde veio, aonde nasceu, como é que chegou no direito, o que trilhou inicialmente o seu caminho. Bom, já é uma honra, um privilégio, uma alegria estar aqui com vocês, né? E eu lembrava que o Coplaname foi instituído na minha gestão, né? Perfeitamente. Então estamos aqui a justificar a perpetuação da memória, né? Exato. Bom, eu sou natural de Minas, de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Me formei na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, nos idos de 79, dia 12 de dezembro, dia da padroeira da cidade, de 79. A minha ida para o direito foi meio acidental. Eu, durante toda a minha formação, né, eu não sei o correspondente nos cursos de hoje, mas na minha época era ginásio e científico. Perfeito. Né? Então, durante toda a minha formação, eu tive uma paixão, que era a minha paixão de estudar, que era química. E aí eu sempre fui estudando química, me dedicando à química. E quando eu faço a inscrição para o vestibular era unificado, né? E a gente fazia no Mineirão, no estádio de futebol. E assim, a gente fazia 3 opções, primeira opção, segunda e terceira. A segunda e terceira quase nunca conseguia alcançar a colocação, né? Porque ocupavam sempre com a primeira. E a minha primeira opção foi direito. Direito. E eu resolvi na hora. E onde é que entrou a química? A química ficou em segunda opção. Sim. E a bioquímica ficou em terceira opção. E aí eu chego de volta e todo mundo me pergunta: e aí, você fez bioquímica ou química? Eu falei: fiz direito. Aí foi aquele... Mas tinha história, né? na família? Tinha juristas na família? Tinha. Sim. Tinha. E esse foi um motivo forte que me fez pensar. Eu tinha já falecido 2 personagens próximos do direito e que, para mim, assim, a atuação profissional deles foi muito marcante. Uma foi o meu tio, irmão do meu pai, que ele começou como Ministério Público em Minas, depois fez concurso para a magistratura e acabou, enfim, no TJ de Minas. E teve um episódio dele que me marcou muito na minha infância, já pré-juventude, pré-adolescência, que ele foi o juiz que, em Congonhas do Campo, julgou o Zé Arigó. Então, Zé Arigó, na época, era famoso, muito conhecido no Brasil afora. Fazia cirurgias espirituais. Exatamente. E tal, não sei o quê. E ele julgou o Zé Arigó. E a postura dele foi uma postura, enfim, séria, certa, correta. Fez a aplicação da lei na medida em que devia ter sido feito. E tanto que mereceu sempre o respeito da família. Então, essa atuação dele me marcou muito, esse caso me marcou muito. O senhor já estava no direito? Ainda não? Não, ainda não. Foi antes. Pré-adolescente. Sim. Mas já
Sim. mergulhado na química. E eu tinha um outro tio, esse tio torto, que a gente chama assim em Minas, casado com a irmã do meu pai. O apelido dele era tio Patrício, era português, filho de português, José de Figueiredo Silva. E a atuação dele como advogado, ele recebeu a alcunha do então governador Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ele recebeu a alcunha de advogado-geral contra o Estado. Então ele advogava especificamente em questões de direito administrativo, em que área fosse, em que conteúdo fosse, e, óbvio, via da profissão, mas se a pessoa não pudesse pagar, também não cobrava, fazia pro bono e fazia dizendo assim, o Estado é uma entidade muito pesada, é uma entidade muito poderosa, é uma entidade que, quando se mexe, pode causar efeitos colaterais terríveis. E então eu me lancei nessa jornada de proteger as pessoas contra desvios, não necessariamente ilicitudes, mas desvios da atividade estatal. E isso me marcou muito, assim, o reconhecimento que as pessoas tinham dele, né, e o amor que ele fazia isso, e dizia, menino, isso ajuda a criar ou a fortalecer a democracia do nosso país. Então, teve um peso forte essas influências. Teve um peso forte que me fez decidir. Na época eram 4 ou 5 anos o curso de Direito? Eram 5. 5 anos. 5 anos. E o senhor, quando formou, já sabia para onde ia ou ainda tinha dúvidas? Esses arrobos de estudante, né? Sim. Eu tinha 2 certezas absolutas quando eu formei. Sim. Eu não trabalharia com direito do trabalho e não trabalharia com direito penal. Eram as minhas certezas absolutas. Eu formei no dia 12 de dezembro. No dia, eu era estagiário de um banco, Banco Nacional, Banco do Guarda-Chuva, né, que já se desfez. E em janeiro eu sou contratado pelo banco para ser advogado trabalhista do banco. Então uma das minhas certezas se desfez. Já tinha ido embora. Se desfez. E a segunda certeza é que eu jamais lidaria com o direito penal. Quando foi em 84, eu tomo posse como procurador da República, e a minha segunda certeza foi também. Então, assim, eu durante esse resto de vida até hoje, eu procuro nutrir nenhuma certeza. O senhor só fez concurso para o Ministério Público Federal na época? Eu só fiz concurso para o Ministério Público Federal, um e único. Um único, foi aquele concurso? Foi aquele concurso. Tomou posse aonde? Em Brasília, no dia 1º de outubro de 1984. Meu concurso tinha vagas oferecidas para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas tinha... Uma época diferente, né? Diferente. Mas tinha vagas nas procuradorias do Brasil inteiro. Mas abriram só para esses... Só para esses 3, dada a necessidade de mão de obra. Entendi. O Rio, a minha mãe era carioca, então o Rio eu já conheço. O senhor morava em Brasília nessa época ou não? Morava em Minas? Eu não conhecia Nem Brasília. Conhecia Brasília. Eu fiz a opção por Brasília e vim conhecer Brasília na prova oral. Sim, olha que interessante. Porque as provas escritas foram feitas em BH. E eu vim para Brasília convencido de que ia conseguir remoção rápida, porque tinha vaga em Minas, tinha vaga em tudo quanto é lugar, e a coisa não se deu bem assim. E quando eu consigo a remoção, foram 4 anos ou 4 anos e meio depois, eu já tinha me encantado por Brasília, eu falei, não, vou ficar por aqui mesmo. Que eu fico. E aqui que eu fico. E aqui fiquei. Tomou posse aqui e ficou aqui até aposentar ou saiu para alguma outra lotação? Tomei posse aqui, fiquei aqui até aposentar. E como é que foi a sua carreira dentro do Ministério Público Federal, né? De procurador da República a subprocurador? Foi toda aqui em Brasília. Essa era uma vantagem de exercer o cargo aqui em Brasília, né? Porque aqui você tem os 3 níveis da carreira. Na época, era procurador de 2ª categoria, procurador de 1ª categoria e só. Procurador de 2ª e 1ª. Subprocurador-geral era cargo em comissão, não era cargo de carreira. Com a nossa lei complementar, é que veio, então, institui procurador da República,
procurador regional da República e subprocurador-geral da República. O senhor passou nos 3 estágios aqui em Brasília. Eu passei os 3 estágios da carreira aqui em Brasília. Internamente, né? O senhor chegou a ser secretário-geral, se não me falha? Fui secretário-geral de 2003 a 2005. De 2003 a 2005. Foi no período do Dr. Cláudio Fonteles. Foi quando foi instalado o CNMV. Pronto, no final no meio de 2005, exatamente. Eu digo no final do mandato do Dr. Cláudio Fonteles, né? Quando instalou. E depois, no doutor Antônio Fernando e do doutor Gurgel, o senhor chegou a atuar na parte administrativa ou não? Do Antônio Fernando, eu fui atuar que eles chamavam de Centro de Pesquisa e Segurança Institucional, Sim. que era a inteligência do MPF. Sim. Eu atuei ali e depois eu fui para a escola. Sim. Do SMPU. O senhor foi diretor-geral lá? Eu fui diretor-geral lá. Aí foi o resto do Antônio Fernando e do Gurgel. Na parte associativa, o senhor chegou a atuar também? Eu fui presidente da associação deixa eu lembrar o ano aqui, 95 a 97. Um mandato só? Um mandato só. E eu tive cedido ao Ministério da Justiça em 94. Sim. Tinha essa possibilidade do procurador Era procurador da República ou já era regional? Era procurador da República. E ficava cedido ao Ministério da Justiça? Tinha essa possibilidade de cessão desde Fazia uma atividade que a AGU faz hoje? Parecida, não? Não, eu assumi a Secretaria de Direito Econômico. Ah, tá. Foi especificamente para a Secretaria, secretário de Direito Econômico. Entendi. Então eu atuava tanto na área de defesa da concorrência, como na área de defesa do consumidor. Sim. E como é que surgiu a possibilidade de ser Procurador-Geral da República? Como é que nasceu isso? Como é que foi encaminhada essa situação? Bom, aí vem a história da lista tríplice, né? Sim. Mas antes disso, não tinha noção, da competição interna, alguma coisa? Não tinha. Nada. Eu não tinha nem ideia. Isso era um cargo, para mim, inatingível. Sim. Como ministro supremo era assim, né? Porque a gente brincava, são vacas sagradas. Sim. Né? O procurador-geral e o ministro supremo inatingível. E com o tempo você vai entendendo o mecanismo, vai vendo como é que funciona e vai entendendo que são todos mortais, são todos seres humanos, com erros e acertos. Né? Isso mesmo. E aí vem a possibilidade de disputa interna. Sei. E consegui congregar um grupo muito ativo e tínhamos várias propostas de atividade institucional. E conseguimos ficar em primeiro lugar da lista e houve a indicação. Naquela época se respeitava a lista. Sim. 2013, né? A lista foi respeitada durante um período, né? Acho que de 2002. O doutor Cláudio Fonteles já entrou com a lista, não foi isso? Não, o Cláudio foi escolhido e a lista veio logo depois. Ah, tá. E ele era o primeiro lugar da lista. Então coincidiu a escolha com o que foi o primeiro lugar da lista. Entendi. Mas Antônio Fernando, Gurgel e eu... Todos foram primeiro lugar de lista? Fomos primeiros lugares de lista. Sim. Mas a doutora Raquel Dodge também constava da lista. Eu não me lembro se ela foi a primeira lugar. Não foi a primeira, não foi a primeira, mas constava da lista. Entendi. Aí depois se rompeu essa tradição, eu acho que lastimavelmente... E agora também não foi seguido mais, né? Não foi seguido. Acho que institucionalmente se perdeu muito. Sim. O Ministério Público Brasileiro e o país também. Né? Sim. O senhor entende que a escolha interna seria o melhor caminho? Olha, ser procurador-geral, como dizia o Pertence, é a segunda cadeira mais difícil que tem nesse país. Sim. A primeira é de presidência da República. Sim. A segunda é de procurador-geral. Por quê? Você trabalha num isolamento e você trabalha numa solidão terrível. Sim. Então não é que você não tenha equipe, não é que você não tenha pessoas que lhe auxiliam, muito, tem sim. Mas as decisões são suas e somente suas. É a famosa solidão da cadeira. Da cadeira. E a responsabilidade da decisão é sua e somente sua. Nós temos uma cadeira difícil também, que é a presidência do CNMP. Mas qual é a grande diferença? Aqui é um órgão colegiado. Eu ia até te perguntar isso, porque assim, né? Uma situação obriga a outra. Um cafezinho aqui. Pronto. Mineiro gosta de café. Esqueci de dizer, enquanto eu sirvo o café,
que é típico de mineiro, é que o meu time ontem logrou-se ontem o Atlético foi para da Libertadores final da Libertadores. Parabéns, Parabéns ao Clube Atlético Mineiro. Com a possibilidade de ser bicampeão, né? Bicampeão. Venceu a outra em 2013, né? A Libertadores, né? Eu até torço contra por ser botafoguense, mas vai ser uma boa... Se Deus quiser, vai ser uma boa partida. É impossível o Botafogo não se classificar. Se Deus quiser, vai... 5. E falando de futebol, a gente sempre torce para que seja um bom jogo, para que vença o melhor time, mesmo puxando a brasa para a gente, né? Com certeza. Assisti ontem e falei para os meus amigos atleticanos que eu torci realmente para o Galo, né? Eu achei que é um time muito mais forte, melhor. A gente tem que voltar a valorizar esse nosso aspecto de futebol aqui e de um jogo mais correto, mais sério, né? É isso aí. Meu amigo, então assim, aí tem uma situação necessária que quando se é o PGR, vem uma série de obrigações, de funções no mesmo pacote, né? E uma dessas funções é de ser presidente do CNMP. Como é que o senhor faz uma comparação do peso, o senhor até já começou a adiantar, do peso de ser o Procurador-Geral da República e do peso de ser o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público? Eu acho que são duas funções igualmente difíceis. Sim. O peso da cadeira de PGR é muito maior do que o peso da cadeira do CNMP. Mas os dirigentes, seja o PGR, seja o presidente do CNMP, eles têm a grande responsabilidade de serem indutores de decisões positivas, de serem indutores de comportamentos que possam contribuir e que possam somar com a evolução das instituições brasileiras, né? Então, nesse ponto, são equivalentes. Sim. A dificuldade que eu vejo maior no PGR é que é aquela decisão, aquela atuação solitária, né? Aqui não, aqui é uma atuação coletiva. Sim. Então, se você dilui a responsabilidade da decisão, mas não se exime da responsabilidade de exercer a sua liderança e tentar induzir a que as decisões sejam as melhores possíveis. Né? Perfeito, né? Se decide entre 14, né? Exatamente. É uma forma grande de diluir. E 14 eclético. Sim, seria a minha outra posição, porque acaba trabalhando, né, com oriundos do MP, são 8, né? 2 de magistratura, 2 de advocacia, né, de OAB, e Câmara 2 Senado. Câmara e Senado, né, do Congresso. Ou seja, é muito plural isso, né? Eu, assim, teoricamente eu vejo isso, essa construção muito positiva. Sim. O grande receio à época em que se discutiu a criação do CNMP teve uma resistência enorme, seja no âmbito do Ministério Público, seja no âmbito da magistratura. Né? Ninguém quer perder poder. Sim. Você imagina você ter órgãos disciplinares e de controle administrativo que está acima, né, de todas essas instituições. Né? A nossa associação, eu já não era mais presidente, mas aderia a esse movimento, foi uma das primeiras que aderiu positivamente à criação do CNMP. Porque no início tinha uma resistência grande dentro do Ministério Público. O Com senhor certeza. viveu 2 momentos, né? O senhor viveu de 84 a 2005, né? Ou seja, 21 anos sem existir um Conselho Nacional. Aí depois existe o Conselho Nacional. O senhor percebeu diferença na sua estrutura, na autonomia que o senhor tinha e na estrutura do Ministério Público Brasileiro como um todo? Na autonomia do MPF não vi diferença alguma. Nenhuma interferência na autonomia funcional dos membros do Ministério Público. Agora, na forma de atuar, sim. O CNMP, ele nasce com a ideia disciplinar, nasce com a ideia de controle administrativo, mas um dos pontos excepcionais desse órgão coletivo aqui é ele orientar, uniformizar a atividade fim de Ministério Público. Sim. Então, se eu estou tratando, sei lá, de técnica de investigação de crime de corrupção. Hoje está fora de moda esse negócio, né? A corrupção não existe mais, a gente não tem que investigar isso. Mas se eu estou tratando, né, desse lendário e histórico crime de corrupção, que não existe mais hoje, é lógico que eu tenho que ter uma disciplina, um tratamento uniforme, de maneira que o Ministério Público Federal, como um todo, haja dessa forma, o de São Paulo, o do Piauí, o do Rio Grande do Sul, o do Rio de Janeiro, todos eles têm que entender o caminho a seguir nesse tipo de investigação.
né? Isso é o CNMP quem faz. Então, todas essas orientações e essa uniformação da atividade fim do Ministério Público, que não tem nada a ver com interferência na autonomia funcional, né, é muito boa. É muito boa. Também tinha um certo receio da OAB participar das decisões, né, das investigações de membros do Ministério Público. O senhor entende que essa composição uniu o Ministério Público à OAB ou distanciou da OAB? Aproximou. Aproximou bastante, né? Aproximou. Veja bem, assim, eu teria receio se os eventuais procedimentos disciplinares de membros do Ministério Público do Brasil inteiro estivessem a cargo somente da OAB. Sim. Mas num órgão com essa conformação, não vejo problema algum. Eu acho que e a transferência de conhecimento, a visão do advogado com a visão do MP, é assim, isso contribui para que esse órgão, né, esteja onde está hoje. Né? Da qualidade nas decisões. Né? A gente percebe que quando soma todas essas experiências, a gente tem sempre altamente um resultado positivo, melhor. Né? Altamente positivo. Você não tem uma visão monocular. Né? Sim. Você tem uma visão que envolve várias maneiras de enxergar o mesmo problema. Sim. E todas as maneiras certas de enxergar o mesmo problema. As circunstâncias é que são diferentes. Né? Eu, assim, né, pela experiência aqui, eu percebo até que causou também, que foi muito bom em termos de aproximação com o Congresso, porque o indicado do Senado, o indicado da Câmara, acaba a ponte, né? A ponte, faz uma ponte perfeita. Eu achei que certas incompreensões que existiam, a cada dia que passa vão sendo mais esclarecidas. Né? Eu acho que esse é um ponto importante na atuação do MP como um todo. O MP como um todo, ele não é bem visto. Porque o cara que enfia o dedo na ferida, o cara que existe para dizer que você está errado, o cara que desiste para meter uma ação penal contra você, o cara que existe para enfiar uma ação de improbidade contra você, o cara que existe, enfim, esse cara é visto como o chato, né? O sujeito que ninguém quer perto, é o cara que vai incomodar. E ninguém consegue enxergar que isso é uma atividade regrada, constitucional e legalmente, e que essa atividade regrada, ela constitui, ou ela contribui para aperfeiçoamento das instituições. Então, um deputado, quando vê alguma atuação, no caso do PGR, um senador, ele começa a entender o seguinte: o sujeito faz o que a Constituição está mandando ele fazer. Então, se algo está errado com o que ele faz, errado estamos nós que fizemos a Constituição e que fizemos as leis. Né? Então, eu acho que descortina e tira essa cortina de fumaça, né, da atuação do Ministério Público, que é o mal da história, que é o perverso da história. Né? Eu acho que ajuda. O seu presidiu de 2013 a 2017. O tempo ele passa ligeiro demais, né? Nós já estamos em 2024, já tem aí 7 anos que o senhor se afastou. Nesse período, teve algum momento mais crítico com relação aos fatos do Conselho, alguma coisa de maior preocupação? O senhor tem alguma lembrança disso? Olha, foi um período muito intenso. Intenso, né? Foi de muita produção. Sim. Nós tivemos, que teve reflexo aqui, a Lava Jato. Sim. Teve reflexo direto aqui dentro do... Acaba chegando, né? Uma das reações de várias pessoas envolvidas era representar disciplinarmente aqui contra as pessoas que desenvolveram suas atribuições lá, suas tarefas. Então, assim, e isso gera uma certa tensão. Sim. Então, essa foi uma fonte de tensão o tempo todo. O tempo todo, os 4 anos, né? Sempre chegava alguma coisa, desaguava aqui. Tem um fato que eu acho que eu nunca vi ninguém falar disso ainda, mas que eu acho que é muito bom que se registre. Um ponto em que o CNMP foi o ponto fora da curva. Sei. Logo no começo da gestão minha como PGR, o que reflete aqui dentro, perfeito, nós tivemos o caso daquela penitenciária lá do Maranhão, Pedrinhas, Pedrinhas, e as pessoas
decapitavam e jogavam as cabeças para o lado de fora do presídio. É isso mesmo. Isso foi um final de ano. O responsável por isso aqui era o conselheiro Saliba, que era da Justiça Federal. E a gente tentando mandar o Saliba para o Maranhão para ver a questão de perto, como é que ia conduzir essa história. E a gente não tinha passagem para comprar, não tinha voo, tudo lotado. Aí foi a primeira vez que a FAB nos cede um avião para levar o Saliba ao Maranhão para dar apoio ao CNMP. E o Saliba foi lá e depois começou a fazer um relatório que, enfim, que ajudou o Conselho na condução dessa questão, mas foi muito agudo e muito sensível. Né? Isso desencadeou várias atuações. Eu lembro que na minha mesa eu tinha um pedido de intervenção no estado do Maranhão, que ficava ali, as pessoas vinham e viam, né? Porque a coisa não se resolvia, acabou se resolvendo. Esse foi um fato. O segundo, que foram alguns meses depois, 2 ou 3 meses depois, o Brasil enfrenta greve de PM de vários estados. E começa a comprometer a segurança. Eu lembro muito bem, Bahia, Espírito Santo, Ceará, Mato Grosso, Maranhão, não me lembro, mas assim, foi um movimento que comprometeu definitivamente a segurança pública, né? E a gente criou lá... O Espírito Santo mesmo foi gravíssimo. O Espírito Santo eu fui, nós fomos até lá. O Espírito Santo eu tive presente lá, foi gravíssimo. E foi até um fato curioso, né? Porque a minha segurança, quem fazia eram o pessoal do BOP aqui da PM de Brasília, agradeço a eles. Sim, muito. E aí eles foram para lá, e lá os protagonistas eram a PM do Espírito Santo. Aí eu chamei o pessoal e disse, e aí, conflito de interesse? Ele falou, conflito de quê? Nós temos uma missão, que é essa aqui, a de lá, conflito zero. Aí eu cheguei no Espírito Santo. Esses dois fatos, então, nos alertaram, a gente criou um gabinete de crise, da qual o ministro da Justiça fazia parte, achei fotos disso outro dia, o Zé Eduardo lá na sala. E a gente funcionava isso direto. E esses dois fatos nos chamaram a atenção para um problema que chamava segurança pública. E eu falei, não é possível que cheio de gente, bem intencionado, preparado, inteligente, não consiga propor caminhos para a segurança pública. Começamos a estudar, então, e a gente conseguiu juntar, e isso está aqui no CNMP arquivado em algum lugar. Esse projeto chama Segurança Sem Violência, e participavam desse projeto somente a Procuradoria da República, o Supremo Tribunal Federal, o CNMP, o CNJ, Defensoria Pública, a Associação dos Secretários de Segurança, OAB Conselho Federal, eram todos os atores envolvidos na questão de segurança pública. Todos. Esse projeto, ele foi instaurado, fizemos várias visitas a penitenciárias. Isso começou com o ministro Joaquim, presidente do Supremo, depois com o ministro Lewandowski, prosseguiu. Eu lembro de ter feito visita ao Presídio Central de Porto Alegre, o que me reportou a uma lembrança lida, né, de livros de história, das enxovias medievais. Eu nunca vi um negócio tão ruim igual aquilo ali. E eu ficava imaginando, se aqui no Rio Grande do Sul é dessa maneira e tá ruim desse jeito, imagina o Pedrinhas quando decapitavam as pessoas ali. Enfim, a gente conseguiu fazer esse projeto foi instituído, esse processo foi criado, esse projeto foi criado. As tarefas foram distribuídas, cronograma foi firmado, o Ministério da Justiça abriu, afinal, o baú do fundo penitenciário, eram 3 bilhões de reais. O que era o Segurança Sem Violência? Mudar o sistema penitenciário brasileiro. Só isso. E os reflexos que isso daria no sistema de segurança pública como um todo. Então foi decidido que construção de penitenciária seguiriam
projetos adequados ao calor, ao frio, à umidade e tal, né? Arquitetura. As penitenciárias seriam as de semiaberto, né? Com foco para liberar as de regime fechado, arrumar as de regime fechado, que já estavam feitas, e construir as de regime aberto, que era construção mais rápida e mais barata. Enfim, tudo dividido, tudo cronograma, com tarefa aplicada, todo mundo envolvido. A gente só esperava a eleição, que eu não lembro mais o ano que foi, dos governadores, que a gente escolheria 5 estados de governadores que tivessem afinidade com essa questão, e a gente fecharia com esses 5 estados. Aí tem, né, um poeta, né, no meio do caminho tinha uma pedra, e tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho do segurança sem violência, teve uma lava-jato. Aí acabou tudo. Aí arrebatou. Muita coisa do sistema prisional, talvez até fruto dessa preocupação, né, desses desmantelos também que tivemos, né, Brasil afora, terminaram que foram pensados aí e foram modificados. Eu estou atualmente na comissão do sistema prisional, do controle de atividade policial e segurança pública. E nós visitamos este ano o presídio de Pedrinhas. Quando a gente vê, né, e eu fui atrás para a gente ver da memória do que aconteceu lá em 2013, por exemplo, de presos com a cabeça no colo, por exemplo, ou jogado, né, pelo muro, e a gente vê o que existe hoje lá, é um salto, né? Ninguém consegue associar ao mesmo local o que teve 10 anos atrás, 11 anos, e o que existe hoje, né? É um presídio... E a atuação forte do CNMP, senão isso não teria ocorrido. Com certeza. Não teria. Muita coisa surgiu o Saliba, aqui de dentro. O Saliba, o colegiado e o Saliba que se dedicou a isso. Essa parte aí, já a gente até caminhando para o final, doutor Rodrigo Janot, eu queria que o senhor pudesse fazer assim meio que um certo balanço, né, do que era o Ministério Público sem o CNMP, do que é o Ministério Público hoje, e qual a perspectiva que o senhor tem assim, de futuro, onde é que a gente pode melhorar, pode crescer, o que pode aperfeiçoar. Se o senhor pudesse passar um pouco da sua experiência para a gente. Eu acho que o CNMP ele vem num crescendo, né? E vem trazendo junto com ele todos os ramos do MP. Ele vem num crescendo na parte de administração, profissionalizando a administração, na parte orçamentária, de fixar as políticas de utilização do dinheiro. O dinheiro é curto. Perfeito. Né? Então, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Não, você faz sim, você tem que ter a opção do que fazer, claro. Né? A atividade fim que veio, então assim, a mudança do que era antes, que eram tentativa e erro. Hoje você, não é que tentativa e erro vai acabar, nunca, mas você tem uma tentativa e erro cujo erro está muito mais restrito em razão dessa criação, esse arcabouço criado pelo CNMP. Eu acho que ainda tem muito a contribuir, claro, mas a profissionalização, vamos dizer assim, isso aqui é gigantesco. CNMP é caminho sem volta. Melhorou o Ministério Público? É caminho sem volta, com certeza absoluta. Caminho absoluto. Bom saber. É isso. Eu queria agradecer, então, ao doutor Rodrigo Janot, né, que nos brindou hoje com um pouco dessa memória aqui do CNMP, do Ministério Público Brasileiro como um todo, que deu parte da sua vida, né, do período de produção muito grande como procurador da República, como procurador regional da República, como subprocurador-geral e principalmente como procurador-geral da República e como presidente do CNMP. Marcou a nossa história, né? Ficará para sempre aí na nossa memória no período de 2013 a 2017, num excelente e num produtivo mandato. Então, doutor Rodrigo Janot, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, e agradeço também aos ouvintes aqui que nos acompanham, que nos dão aí essa oportunidade de falar um pouquinho da nossa história, batendo papo e tomando um café. Bom, Jaime, eu gostaria de agradecer ao convite, de estar aqui com vocês nessa tarde. Dizer que foi um privilégio e uma honra estar de volta à minha casa, aposentado que estou. Mais uma vez, Ministério Público, a gente não esquece disso nunca, né? Na minha terra a gente brinca, isso é uma cachaça danada, a gente não deixa de lado. E deixar aqui uma mensagem
para aqueles que foram, para aqueles que são e para aqueles que pretendem ser Ministério Público, né? Essa é uma instituição que demanda vocação, que demanda altruísmo, que demanda muita vontade de trabalhar, muito esforço, muita resiliência, mas que te recompensa isso tudo com o resultado do seu trabalho. Acho que vale a pena, o Brasil agradece isso, a sociedade brasileira agradece esse trabalho e espero que a gente possa contar com os não integrantes da carreira que agreguem e façam concurso para os vários ramos do Ministério Público e que venham ajudar nesse trabalho de formiguinha, de auxiliar o crescimento do nosso país. Com isso, ganhamos todos nós. Obrigado. Muito obrigado, doutor.